Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai estar fazendo o segundo vídeo sobre essa parte de paquímetro polegada fracionária, né? Agora a gente vai verificar, né, justamente como identificar, né, as medidas, né, no paquímetro com polegada fracionária, só que nesse caso a gente ainda não vai se preocupar com essas divisões aqui da escala móvel, a gente só vai se preocupar com uma, que na verdade é esse traço aqui indicando o zero, né? Ou seja, para esse caso aqui, não precisa se preocupar com isso aqui, né? Por quê? No último vídeo a gente falou justamente sobre as divisões que existem aqui, né, de 0 para 1 polegada, de 1 para 2, né, que elas se repetem, né? São 16 divisões aqui no total. E quem é que marca essas divisões? É justamente esse traço aqui do zero. Ou seja, se eu quiser, né, saber uma medida que esteja contida nessa base aí, né, é o zero que vai estar dando essa informação. Ou seja, medidas que têm como base de referência, né, até 1,16 é o zero que vai estar marcando, né? Valores que passam aí para as medidas, né, para 1,32, 1,64, né, e 1,128, aí já entra as outras coincidências da escala móvel, que é o que a gente vai estar vendo no próximo vídeo, tá bom? Mas nesse caso, vamos verificar só aqui as coincidências ali utilizando o zero. Como assim? Né? Exemplo, o zero nesse caso aqui, ele está coincidindo na primeira divisão, né? Ou seja, ele tá, nesse caso aqui, a medida que está sendo marcada é justamente 1/16 de polegada, né? Ou seja, se a gente for abrindo esse paquímetro, né, vai ver que a próxima medida ali que o zero vai estar marcando é o segundo traço, né, a segunda divisão, né, aqui da escala fixa. Ou seja, se no primeiro ele estava marcando um 16, nesse segundo ele vai estar marcando quanto? 2,16, ou seja, duas partes de 16 do total. Só que no caso, se eu, por exemplo, se eu estou fazendo um teste, tá essa leitura aí para poder marcar, eu chego à conclusão que é 2,16 avos de polegada, eu não vou encontrar essa alternativa ali para marcar. A alternativa que vai estar aparecendo é justamente o quê? 1/8 de polegada. Por quê? 2,16 eu posso simplificar por 2. Né? 2 dividido por 2 vai dar 1, 16 dividido por 2 vai dar 8. Né? Então é preciso fazer essa simplificação. Se a gente continuar abrindo o paquímetro, né, a terceira divisão que ele está marcando aí vai ser quanto? 3,16. 3,16 eu não tenho como simplificar, porque numerador ímpar, denominador par. Né? Então a leitura é realmente 3,16. Ou seja, nesse caso aí, a gente não tem como simplificar. E isso aí se repete ao longo da verificação. Né? Exemplo, vamos supor que o zero ele esteja coincidindo nesse próximo traço, no quarto traço. A gente vai ter 4/16 de polegada. Só que eu posso simplificar. Por 2 vai dar 2 oitavos. Por 2 novamente vai dar 1 quarto. E assim sucessivamente. E aí vem aquela pergunta, tá ok. E se eu quiser escolher uma medida para marcar, exemplo, vamos supor que eu queira marcar com zero 2 polegadas e 3 quartos. Né? Aí você pergunta, tem como marcar 2 polegadas e 3 quartos somente com zero? Tem. Por quê? Eu só não vou conseguir marcar com zero valores acima de 1,16. Né? Então, valores como 1 oitavo, 1 quarto, meia polegada, né, eu consigo marcar tranquilamente, ou a polegada inteira, né, tranquilamente com zero. Né? Eu não consigo marcar valores que venham justamente com a identificação do 1,32, 1,64 e 1,128. Para esses valores, eu preciso justamente desse complemento aqui da escala móvel. Então, vamos supor o seguinte, se eu quiser marcar aqui nesse paquímetro 2 polegadas e 1 quarto, 2 polegadas e 1 quarto, o que é que eu tenho que verificar? Primeiro ponto, 2 polegadas, valor inteiro, né? Ou seja, significa que ele vai estar dentro dessa faixa aqui. Né? Ou seja, um valor maior do que 2 polegadas e um valor menor do que 3 polegadas, ou seja, vai estar dentro dessa faixa aqui. E 1 quarto, como é que eu vou verificar? Existe um detalhe interessante, que são justamente a diferença do tamanho das linhas. Né? Vou ampliar aqui para a gente poder ver melhor. Existe justamente essa questão do tamanho das linhas. Se a gente observar, tem essa linha central, que é uma linha a maior, tirando aí os valores inteiros, ou seja, essa linha central ela representa justamente o que?
a meia polegada. Na sequência, tem algumas outras linhas, né, que estão aqui com a mesma altura, que é justamente essas linhas aqui. Vou marcar aqui direitinho. Essas duas linhas aqui, ou seja, essas linhas aí, elas representam justamente a relação, né, do quarto de polegada. Ou seja, é como se a gente pegasse essa polegada, já que de 2 para 3 eu tenho uma polegada no total, e tivesse dividindo em 4 partes. Então eu tenho 1/4, 2/4, ele vai estar pegando aqui nessa parte central, 3/4 e 4/4, né? Ou seja, dividindo a polegada em 4 partes, né? Então, exemplo, 2 polegadas e 1/4, eu já sei que o zero ele vai estar justamente coincidindo nessa divisão aqui. Vai estar coincidindo nessa divisão aqui. Aí você diz, pô, mas ficou um pouco complicado, né? A gente estava falando daquela questão lá do 1/16, 2/16, foi para 1/4, aí já ficou um pouco complicado. Não tem dificuldade se você fizer o seguinte, né? Se você, exemplo, tiver no teste, tiver um pouco com dúvida sobre essa verificação, você faz o processo inverso, ou seja, você sabe que 1/4 é justamente a simplificação de um valor, né? Então eu posso elevar esse valor até chegar à base 16, né? Eu fazer o caso contrário, multiplicar por 2, ou seja, 1/4, né? Fazendo aí a multiplicação tanto pela base como pelo numerador por 2, a gente vai ter 2/8, por 2 novamente vai dar 4/16, ou seja, 1/4 é justamente a quarta divisão de 16, né? Ou seja, a quarta parte de 16. Então veja que é exatamente esse valor aqui que eu estou marcando, né? 1, 2, 3, 4. Ou seja, esse 1/4 ele é justamente esse valor que eu marquei, né? Então, se você ficar um pouco com dúvida nessa regra aí da altura do traço, é só utilizar aquela regra anteriormente falada, né, da base do 16 e fazer lá a verificação. Vamos verificar mais dois valores aqui. Vamos supor que eu queira identificar 1 polegada e 3/4. 1 polegada e 3/4. Ou seja, 1 polegada e 1 polegada e 3/4 ela vai estar justamente nessa faixa aqui, né? Ou seja, de 1 polegada inteira até 2 polegadas, né? 1 polegada e 3/4, ou seja, é maior do que 1 polegada e menor do que 2. E aí vem a questão do 3/4. Eu estou com dúvida lá de como verificar aquela relação lá da regra da altura. O que é que eu faço? Pego 3/4, multiplico por 2, vai dar 6/8, multiplico por 2 novamente, vai dar 12/16, ou seja, chegou na base que eu quero, que é justamente na base das 16 divisões. Então o que é que eu faço? 12ª parte de 16, né? Então se eu for verificar, eu tenho aqui primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª, 12ª, ou seja, o zero ele tinha justamente que estar coincidindo nessa linha para a gente ter exatamente 1 polegada e 3/4, né? Então seria aí a coincidência aí exata, né? Vamos supor que a gente queira 15/16 de polegada, 15/16. Então a leitura é essa, 15/16 de polegada, ou seja, 15 partes de 16. Observa que a gente não tem uma polegada inteira, ou seja, é maior do que 0 e menor do que 1. Então ele vai estar justamente aqui nessa parte. 15/16, 15ª parte de 16. Se eu sei que aqui o total são 16 divisões, ou seja, essa indicação aqui é justamente a 15ª, que é que me interessa. Ou seja, para estar marcando 15/16, a linha do paquímetro ele teria que estar justamente alinhado aqui. Então aí a gente teria 15/16 de polegada. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? Falando aí sobre o paquímetro polegada fracionária. Nos últimos dois vídeos a gente falou justamente sobre a questão da verificação, né? Utilizando, né, apenas observando, né, apenas com o zero da escala móvel. Agora a gente vai verificar utilizando as outras coincidências aqui da escala móvel, né? A resolução desse instrumento, né, que é justamente o paquímetro de polegada fracionária, é justamente 128 avos de polegada, ou seja, a polegada dividida em 128 partes.
Se a gente for observar os últimos vídeos, a gente falou justamente da questão das 16 divisões que existem aqui na escala fixa, né? E justamente com o zero você consegue estar marcando aí essa base de divisões. Só que aí tem um detalhe interessante, a gente consegue ter uma amplitude maior dessa divisão, ou seja, fazer com que o instrumento ele tenha, né, uma aproximação melhor, né, tenha uma precisão maior. E aí a gente utiliza justamente essas outras divisões que estão aqui na escala móvel. O que acontece na prática, né, antes da gente verificar a leitura? É como se essas 8 divisões que existem aqui na escala móvel, elas estivessem justamente contidas em cada uma dessas pequenas divisões. Então, para cada uma, a gente vai ter 8 divisões. Porque o que acontece? Se a gente for abrindo o paquímetro, a gente vai verificar que, se a gente observar agora, nesse exato momento, a gente vai ver que o zero da escala fixa está coincidindo com o zero da escala móvel e o 8 da escala fixa está coincidindo aqui com um traço qualquer da escala móvel, né? Ou o 8 da escala móvel está coincidindo com um traço qualquer aqui da escala fixa. Ou seja, está dando ali a condição justamente aqui referente à marcação ali do zero. Beleza, se a gente for abrindo esse paquímetro, o que é que acontece? Vamos abrir aqui um pouco. Né? Observa que ele já coincide, a gente abriu um pouco, né? Observa o zero, ele deslocou um pouco aqui, né? Ele já não está coincidindo mais no 8, né? Mas ele está coincidindo esse segundo traço aqui. Ele está coincidindo esse segundo traço. Se a gente for abrindo mais ele, abrir mais um pouco ele, observa que ele agora está coincidindo esse segundo traço. Observa o zero onde está. Então, se a gente for abrindo ele lentamente, a gente vai verificar que em cada momento, né, um desses traços aqui vai estar coincidindo. Até o momento em que o 0 e o 8 vão estar coincidindo novamente. Quando é que eles vão estar coincidindo novamente? Quando o 0 ele estiver alinhado aqui com essa primeira divisão aqui da parte de baixo. Então, se a gente for abrindo ele novamente, o 0 vai chegar a um ponto que ele vai ficar aqui alinhado e a gente vai verificar que justamente as 8 divisões elas foram em determinados momentos ali alinhando com alguns traços ali da escala fixa. Né? Então, você observa que quando você vai abrindo, você justamente vai passando cada uma dessas divisões que estão aqui na escala móvel. Então, essas 8 divisões elas estão ali contidas, né, em cada divisão da escala fixa, né? Ou seja, é uma subdivisão. Dito isso, né, se a gente tomar como base essa informação, ou seja, essas 8 divisões estão contidas em cada uma dessas divisões que estão aqui, significa o seguinte: quantas divisões a gente tem aqui de 0 para 1? A gente tem 16 divisões. Quantas divisões a gente tem aqui na escala móvel? 8. Ou seja, se a gente pegar 8 e multiplicar por 16, a gente vai encontrar justamente 128, que é a resolução desse instrumento. Ou seja, a resolução desse instrumento é 1 por 128. O que representa essa questão da resolução? É a menor medida que ele consegue medir com precisão. Ou seja, pegar uma polegada inteira e dividir em 128 partes. Ou seja, ele consegue ler justamente uma parte do total de 128. Então, é justamente a relação aí da resolução aí desse instrumento. Então, vamos verificar aqui como é que a gente faz essa verificação, né, da leitura. Observa que o paquímetro ele abriu um pouco aqui e está justamente coincidindo esse primeiro traço aqui. Ou seja, se ele está coincidindo no primeiro traço, significa justamente que ele está no total de 1 por 128. Ou seja, essa é a menor medida que ele consegue medir com precisão. E o que acontece na sequência? A partir do momento que a gente vai abrindo o paquímetro e cada um desses traços aqui vai coincidindo, a gente vai tendo justamente aquela relação pela base de 128, assim como a gente verificou nos outros vídeos com a base do 16. Como assim? Cada marcação que a gente for fazer, já que a gente vai estar trabalhando agora com o total, né, ou seja, o total de divisões que é 128, a gente vai ter justamente como denominador, ou seja, como base, sempre o 128. Se por acaso, exemplo, vamos supor que a gente está fazendo a leitura e encontrou 64 por 128, significa que tanto denominador quanto numerador são pares, né? Então são números pares, então a gente tem como simplificar. Ou seja, utiliza aquela mesma regra que a gente verificou anteriormente. Então vamos aqui para a leitura. Vamos supor aqui o seguinte, né? Vamos supor que
o zero, ele já ultrapassou, né, ele ultrapassou aqui um valor qualquer, né, ou um valor qualquer não, ultrapassou aqui a primeira divisão aqui da escala fixa, e está coincidindo esse traço aqui, né, supondo o zero ultrapassou, né, esse valor aqui da primeira divisão e está coincidindo esse traço aqui da escala móvel. O que é que a gente faz? Qual é a regra para a gente poder ler, né, ler a medida com esse instrumento? É muito simples. A gente vai verificar a quantidade de divisões que o zero ultrapassou, né, e vai fazer justamente uma relação com a escala móvel. Como assim? Vamos supor que o zero ultrapassou essa primeira divisão, como a gente estava supondo. Ou seja, o que é que a gente tem? Se ele ultrapassou a primeira divisão, eu vou ter 1 multiplicado por 8. 1 multiplicado por 8 vai dar quanto? 8. E ele está coincidindo a sexta divisão aqui da escala móvel. E aí eu vou somar agora com esse valor encontrado. Ou seja, eu vou ter 8 mais 6. 8 mais 6 vai dar quanto? 14. Então eu vou ter 14 barra 128 avos de polegada. Só que número par, tanto no numerador quanto no denominador, eu posso simplificar por 2. 14 dividido por 2 vai dar 7. 128 dividido por 2 vai dar igual a 64. Então, seria justamente 7 polegadas, ou 7,64 avos de polegada, né? Ou seja, a regra para fazer esse tipo de leitura é bem simples. Multiplica a quantidade de divisões ultrapassadas por 8 e soma com a coincidência ali na escala móvel, né? E aí o valor que você encontrar, se você tiver numerador e denominador par, é só simplificar por 2. No próximo vídeo eu vou estar trazendo alguns exemplos de leitura, né, de polegada fracionária, né, valores maiores para a gente poder observar. O que eu quero que vocês fiquem bem precisos nesse momento é que justamente, né, essa relação da leitura desse paquímetro, ele está ligado justamente a essa condição da gente ter essas 8 divisões contidas em cada um desses espaços aqui. Então isso aí dá uma relação importante aí para a nossa observação. Tá bom? Então no próximo vídeo eu vou trazer aí 5 exemplos de leitura de polegada fracionária para a gente poder estar destrinchando elas, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? Parte de paquímetro com leitura com polegada fracionária, né? A gente no início estava pensando em fazer 2 vídeos, né? Falando aí, fazendo uma revisão na verdade, né? Mas aí como a gente pegou bem completo aí o assunto, né? Acabou estendendo, então a gente já está no 5º vídeo, mas hoje a gente encerra aí a parte de leitura, né? No último vídeo a gente viu a interpretação dessa medida, dessa segunda aqui e dessa terceira, então a gente tem mais 2 aí para fechar. Vamos aí para essa 4ª leitura, né? Nesse caso aqui, né, tomando como base aquela regra que a gente estava falando, né, observa que o zero ele não ultrapassou a primeira divisão aqui da escala fixa, né? Ou seja, ele não ultrapassou aqui. Então, se a gente for seguir pela lógica, né, a gente teria nesse caso justamente 0 multiplicado por 8, que nesse caso aí vai dar 0, e soma com a coincidência. Ele está coincidindo em que traço aqui da escala móvel? É justamente esse traço aqui. Esse traço, se a gente for verificar, né, a divisão dele é a 5ª, a 6ª. Ou seja, a gente tem nesse caso aí 0 mais 6. Né? Então, a gente teria 0 mais 6 vai dar 6. Então, a gente teria 6 por 128 avos de polegada. Feito isso, o que a gente faz? 6 é par, 128 é par. A gente precisa simplificar por 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. 128 dividido por 2 vai dar 64. Então, a gente tem 3,64 avos de polegada. Né? Então, é justamente a leitura aí desse instrumento para essa verificação. Beleza? Bom, vamos para o próximo, para a última leitura. Bom, essa daí já ficou bem aberto aí o instrumento. Né? O que é que a gente tem que verificar? Aquilo que a gente tinha comentado no último vídeo. Né? Ele já ultrapassou 1 polegada. Já ultrapassou 2 polegadas e está justamente entre 2 e 3 polegadas. Então, nesse caso, a gente já tem 2 polegadas inteiras. A gente agora precisa só verificar qual é a fração que vai ser adicionada aí. O que é que a gente faz? Verifica quantas divisões o zero ultrapassou. Né? Então, ele ultrapassou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Cuidado para não se confundir e marcar aqui o 9. Ele não ultrapassou 9 divisões, ele ultrapassou 8 e está justamente entre a 8ª e a 9ª divisão. Então, nesse caso, ele já ultrapassou 8 plenamente, né? Na verdade, ele está ali na 9ª divisão, né? Ele não ultrapassou ela, né? Então, a gente já tem 8 divisões. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui em cima, que a gente vai ter 8 multiplicado por 8. 8 multiplicado por 8 vai dar igual a 64. O que a gente tem que fazer? Somar. Somar com a coincidência. Observa que ele está coincidindo aqui o último traço da escala móvel. Esse último traço é justamente o 7. Então, a gente vai ter 64 mais 7. 64 mais 7 vai dar justamente igual a 71. Então, a gente tem 64 mais 7. Nesse caso, vai dar 71. Então, a gente vai ter 2 polegadas. Uma vez eu vi, até bem engraçado, né? Um aluno foi responder uma prova. E aí, exemplo, ele tinha colocado 2 polegadas por 71. Só que faltou o quê? 128. Sempre tem que colocar lá na base 128, que é a relação da resolução, né? Então, 2 polegadas, 71, 128 avos de polegada. Observa que o numerador é ímpar, né, o 71, e o denominador par. Não dá mais para simplificar, ou seja, essa aqui é a leitura do instrumento. 2 polegadas, 71 por 128 avos de polegada. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal. A gente está também com vídeos no Instagram e no TikTok, né? Tem na descrição do canal, tem justamente falando lá como acessar os nossos vídeos. São vídeos exclusivos em cada uma das plataformas. Então a gente está no YouTube, no Instagram e no TikTok, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.